Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo. Seguinte, vamos fazer a leitura e vou fazer alguns apontamentos. Tá bom? Você está no nível mais avançado, já conhece a lei, não tem dúvida que o único que essa lei traz o que? Uma contravenção penal, né? Uma contravenção penal para aquela questão da retenção, né, do documento. Mas enfim, você já está no outro nível, pula, vai para outro vídeo, beleza? Então vamos lá, fazer a leitura bem rápida da Lei 5.553, de 6 de dezembro de 68. Essa lei ela dispõe sobre a apresentação e uso de documento de identificação. O artigo 1º da lei diz o seguinte, tá? Vamos lá, artigo 1º, tá aqui. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Lembra, não pode reter, e aqui a lei dá o que? Um rol exemplificativo. Todos os documentos que existem estão elencados no artigo 1º? Não. Primeiro detalhe, você pode ter uma questão na prova, a prova dizendo o seguinte, que em relação ao artigo 1º, a lei é taxativa em relação ao rol de documentos ali previsto. Errada questão. É um rol exemplificativo. Artigo 2º. Quando para a realização de determinado ato for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair no prazo de 5 dias os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor. Aqui vai ser mais em relação ao serviço público, aí os cartórios, né? aos registros públicos aí. Além do prazo previsto neste artigo, somente por ordem judicial poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal. Olha só, você vai fazer concurso aí para as áreas da atividade policial, por exemplo. Pode vir uma questão dizendo o seguinte: determinado delegado, quando de plantão, retenção dolosa desse documento, uma retenção injustificada desse documento. Então, não pode, ok? Não pode. Parágrafo 2º. Aí o item estaria errado. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgão público ou particular, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. Já viu aqueles órgãos que você chega e para entrar tem que apresentar um documento? Olha, interessante, eu lembrei de uma questão interessante que a lei fala sobre a apresentação de documento, não de entrega de documento. Apresentar é diferente de entregar. A prova pode trazer para você outro verbo, em vez de apresentar, o verbo entregar, consoante a lei 5.553. A questão estaria errada. Preste atenção no verbo. O verbo desta lei é o verbo entregar. A lei traz a prevenção de uma contravenção, uma modalidade de contravenção. Tem a lei de contravenção penal e essa lei, a 5.553, traz uma outra contravenção penal. Então, constitui contravenção penal punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou multa, né? A retenção de qualquer documento a que se refere esta lei. Então, é uma contravenção. A prova pode perguntar: constitui crime a retenção dolosa de documento? Falsa questão. É uma contravenção penal. Ok? É uma contravenção penal essa retenção. Beleza? Parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando então será o infrator. Olha só, aquela pessoa que fica na entrada, por exemplo, ali do órgão público. Olha que questão interessante que pode trazer se o teu edital
vier com a matéria da responsabilidade objetiva do Estado. O órgão contratou uma empresa terceirizada. A empresa terceirizada tem uma pessoa sentada no balcão que vai reter o teu documento. Ela retém o teu documento, né? E aí cria-se o quê? Cria-se uma situação de responsabilidade subsidiária para o órgão, ok? A empresa, olha o que a lei fala. Quando a infração for praticada por preposto ou agente da pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção. Aí o salvo é o que? Se a pessoa não observou a ordem ou a instrução expressa, tá vendo? Que questãozinha boa para responsabilidade, para trazer a responsabilidade do órgão que contratou a pessoa jurídica e o funcionário da pessoa jurídica faz a retenção, né, equivocadamente ou contrariamente à ordem ou instrução expressas. Beleza? E o artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro do prazo de 60 dias, tal. Essa foi a Lei 5.553, tá bom? Para você ter uma ideia, se familiarizar. Valeu? Aquele abraço. Tchau, pessoal.